Olá pessoal, professora Marisuzy mais uma vez vindo aí na área conversar com vocês sobre redação. Nosso assunto de hoje, violência sexual infantil no Brasil. Enquanto roda a vinheta, façam as suas inscrições, ativem o sininho que a gente já conversa. Ok, vamos lá? Recentemente nós tivemos uma notícia vinda pela mídia, tanto televisiva quanto redes sociais, a história da garota de 10 anos do Espírito Santo que sofria violências constantes do seu tio, companheiro da sua tia. Esta menina acabou tendo que, inclusive, abortar, o que a sociedade, uma boa parte dela, se manifestou contrário ao aborto, outras se manifestaram totalmente favoráveis. Logo, o que eu chamo a sua atenção com relação a texto? Veio para a mídia, veio para a rede social, comentário, houve essa manifestação de opiniões, isso logo pode virar tema de redação. Então você vai fazer Enem, você vai fazer vestibular, você vai fazer um concurso público, fiquem de antena ligadas, ok? Agora, diante disso, o que é importante saber? O que vai fazer a diferença na hora de eu produzir o meu texto? Sempre essa pergunta ela aparece para mim quando o assunto é violência sexual infantil. A primeira coisa que eu chamo a atenção do meu aluno é entender sobre a diferença de violentador sexual infantil e pedófilo. Por que isso é importante? Porque isso faz toda a diferença. Inclusive para entender como que funciona o julgamento entre a questão ser pedófilo e a questão ser um violentador sexual infantil, ok? Outro item que eu chamo muito a sua atenção é com relação à questão da dificuldade no combate a tal prática. A história já nos mostra, né, ao longo dela, do transcorrer dela, que essa história com relação à questão de violência infantil não é uma novidade. A humanidade está evoluindo. E por que diante dessa evolução não consegue se combater uma prática que ela chega a ser desumana com relação aos nossos pequenos? Então é interessante trazer à tona essa reflexão. A gente também lembrar que existe o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele tem 30 anos e durante esses 30 anos, o que ele conseguiu fazer para proteger de fato as nossas crianças? E se você me perguntar assim, Mari, 30 anos e nós ainda temos um índice, temos histórias, ligamos as nossas TVs e ouvimos notícias como essa, é algo que mostra que eles ainda precisam pensar mais um pouquinho nas ações. Então, meus amores, isso são as reflexões que nós temos que fazer enquanto estamos nos preparando para o momento que antecede as nossas provas, né? Tanto aí de Enem, quanto vestibulares, quanto concursos públicos, ok? Agora eu vou te trazer um dado estatístico a título aí de conhecimento. No cenário brasileiro, a cada 100 estupros, 63,8% são contra os vulneráveis. Dentro desse cenário triste, eu vou trazer para vocês a média de idade das meninas que são violentadas, 13 anos. E a média de idade dos meninos violentados, 7 anos. Meus amores, é da gente pensar o que está levando à continuidade dessa prática. Eu fui mais além e dei uma pesquisada para saber quais são os estados que têm maior índice de estupros. E aí, a triste notícia, a gente não deveria ter nenhum caso de estupro, nenhum, nem de criança, nem de jovem, nem de adolescente, nem de adulto, nem de idoso. Mas nós temos, e é uma realidade que nós precisamos pensar sobre ela. E dentro desse cenário dos estados, o primeiro estado do Brasil com maior número de estupros fica Mato Grosso do Sul. O segundo estado, Rondônia. E o terceiro estado, Santa Catarina.
O que é importante a gente pontuar? Saber o porquê esses estados, essas práticas, elas são muito mais intensas. E saber também quais são os estados que têm menos. E conhecermos as políticas locais, o comportamento local da sociedade, para daí a gente trabalhar aquela questão que eu sempre coloco, que é a comparação. Porque através da comparação eu vou conseguir criar uma análise reflexiva. E aí, partindo para a questão da PI, sugestão de PI para vocês, estarem sempre pensando, porque quando eu falo de estupro, eu estou falando de comportamento. E tudo que eu falo sobre comportamento, eu tenho que lembrar que a palavra-chave para mudança de comportamento é conscientização. Conscientização da parte de quem? Conscientização das pessoas, da sociedade, da política pública. Ou seja, nós estamos envolvidos nesse cenário da violência mesmo sem a gente praticar. E como que a gente pode fazer para ajudar no combate? Denúncias, tomando mais cuidado com as nossas crianças, são algumas sugestões dentro do cenário da própria política pública. As nossas autoridades, elas precisam ter como pauta, principalmente as nossas crianças. As nossas leis, elas precisam proteger cada dia mais os nossos infantes. E não esquecer que há uma preocupação do Ministério da Família com relação à questão do momento de pandemia em que estamos passando. Porque as crianças, elas estão cada vez mais vulneráveis. A prévia que eles fazem de levantamento do aumento com relação à violência dentro desse período de pandemia é de 40% nos casos. Um aumento de 40% nos casos é da gente pensar o que nós teremos como sociedade quando tudo isso acabar. Então é papel meu, é papel seu, a gente tentar combater, a gente ajudar nesse combate, na verdade, para proteger as nossas crianças, ok? Meus amores, um tema que ele é muito extenso, eu espero ter ajudado vocês um pouquinho, estudem sobre principalmente a questão do ECA, lembrem-se da história não só desta menina, né, do Espírito Santo, nós tivemos um outro caso em 2009, bastante recente, que é de uma outra garota, aos 9 anos, engravidou de um padrasto, só que no caso dela foi, acredito eu, tão grave quanto ou até mais, porque ela engravidou de gêmeos. Então você percebe que dentro do nosso cenário, essa história, ela precisa ainda de muito esforço para que ela seja combatida. Mas eu espero ter ajudado vocês um pouquinho. Se gostaram do vídeo, compartilhem, ativem o sininho, não esqueçam de fazer as suas inscrições e qualquer comentário que precisar aí, ter aí um bate-volta, deixe, assim que eu puder estarei dando a devolutiva para vocês, ok? Um beijo, ficam com Deus.